Hare Krishna, então, muito bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari 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 Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Continuando a leitura do Bhagavatam, canto 10, capítulo 33, a dança da raça. Hoje vamos ler a partir do verso número 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então o verso é o seguinte. Tato dundu bhayo nidu nipetu pushpa vritaya jagu gandharva pataya saistrikas tadashomalam. Então a tradução de cada palavra é a seguinte. Enquanto choviam flores, tradução de cada palavra. Tataha, então, dundum bhaya, timbales, nedhu, ressoaram, nipetu, caíram, puspa, de flores, vritayaha, chuvas, jagu, cantaram, gandharva, pantayaha, os principais gandharvas, saistrikaha, junto com suas esposas, tat, dele, o Senhor Krishna, Yashaha, as glórias, Amalam, imaculadas. Então vamos para a tradução, significado, que foram dados pelos humildes discípulos de Srila Prabhupada.
Enquanto choviam flores, tímbales ressoavam no céu, e os principais Gandharvas e suas esposas cantavam as imaculadas glórias do Senhor Krishna. Vamos ver aqui o significado. Como aqui se afirma, a glória do Senhor Krishna ao dançar a dança da rasa é bem-aventurança espiritual pura. Os semideuses dos céus, encarregados de manter a decência do universo, aceitaram em êxtase a dança da rasa como a atividade religiosa mais sublime, completamente diferente dos reflexos pervertidos de romance que encontramos neste mundo profano. Então, aqui o significado se justifica que a dança da rasa não é uma dança comum, profana, mundana. Né? Porque se fosse assim, essas entidades superiores, como os semideuses, Gandharvas, eles não estariam apreciando. Então, o fato de todos eles estarem ali, os Gandharvas cantando, os semideuses, vindos de suas diferentes residências para assistir a dança da rasa. Aqui também é importante considerar que isso aqui é Bauma Lila, ou são lilas dentro desse mundo material. Né? Por isso que os semideuses tinham acesso, os Gandharvas. Não é em Vaikunta, porque em Vaikunta eles não têm acesso. Então, como a dança da rasa estava acontecendo aqui, então eles podiam apreciar. Também? Porque uma pessoa pode considerar que Krishna, com todas aquelas meninas, inclusive muitas delas casadas, estavam ali traindo seus esposos e assim por diante. Então, como isso poderia ser aceito como algo religioso, algo espiritual, né? Mas isso pode ser a visão de uma pessoa em ignorância. Mas essas autoridades estavam aceitando toda essa situação como uma situação virtuosa. Então vamos continuar, verso 5. Os braceletes e os guizos de tornozelo e de cintura das golpes provocavam um som tumultuoso, enquanto elas se divertiam com seu amado Krishna no círculo da dança da rasa. No meio das golpes dançarinas, o Senhor Krishna parecia muito brilhante, tal qual uma primorosa safira entre ornamentos de ouro. Aqui tem um pequeno significado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur afirma que Devaki, além de ser o nome da esposa de Vasudeva, é também um nome de Mãe Yashoda, como se diz no Adi Purana, Due Namini Nanda Bharyaya Yashoda Devakiti Cha. A esposa de Nanda tem dois nomes, Yashoda e Devaki. Interessante. Então, continuando. Enquanto as golpes cantavam em louvor a Krishna, seus pés dançavam, suas mãos gesticulavam e suas sobrancelhas se mexiam com sorrisos brincalhões. Com as tranças e cintos bem apertados, as cinturas dobrando-se, os rostos transpirando, as vestes que lhes cobriam os seios movendo-se de um lado para outro
e os brincos balançando em suas bochechas, as jovens consortes do Senhor Krishna brilhavam como relâmpagos num aglomerado de nuvens. Significado. Srila Sridhara Swami explica que, conforme a analogia do relâmpago brilhando nas nuvens, o suor nos adoráveis rostos das golpes pareciam gotas de névoa. Em seu canto lembrava o trovão. E seu canto lembrava o trovão. A palavra agrantaya também pode ser lida agrantaya, que significa soltos. Isso indicaria que, embora as golpes tivessem começado a dançar com os cabelos e cintos bem apertados, eles gradualmente se afrouxaram e soltaram. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur salienta que as golpes eram peritas na exibição de mudras, precisos gestos de mão que expressam sentimentos ou transmitem significados associados ao tema de uma representação. Dessa maneira, algumas vezes Krishna e as golpes moviam artisticamente seus braços enlaçados e outras separavam os braços e exibiam mudras para encenar o significado das canções que cantavam. A expressão Pada Nyashaihi indica que as golpes faziam os passos de dança de maneira artística, graciosa e encantadora. As palavras Sasmitai Bru Vilashai indicam que os movimentos românticos de suas sobrancelhas, sorrindo de amor, eram muito charmosos de contemplar. Então vocês estão imaginando, né? Cada uma está com Krishna do seu lado, né? Porque Krishna se expandiu, e elas estão assim, começaram a dançar, tinham tranças e a roupa, né, muito bem amarrada, mas acho que a dança estava um pouco agitada, né? De maneira que o cabelo delas começou a se soltar, os cabelos começaram a se soltar, as roupas também começaram a folgar. E elas conheciam diversos tipos de dança. Não é que só era um tipo de dança. Elas eram muito peritas na arte da dança. Mesmo hoje em dia na Índia, né? As moças assim que têm possibilidade, assim, algum recurso, né? Mas elas aprendem vários tipos de dança, né? Tem essas, e falam dos mudras, né? Como é que é o nome? Bharatanata. Ah, você que é a perita em dança, vai ensinar as crianças a dançar? Você gostaria, não gosta? Ah, então pronto. Tem que ver isso, tem que ensinar as meninas a dançarem. E aí tem os mudras. Os mudras significam o quê? Hã? Os mudras aqui falam dos sentimentos, né, que eles expressavam os sentimentos através dos mudras. O que mais? O que é que os mudras representam? Uma história, um enredo. Muito bem. Então, é toda uma cultura, né? Não é essa dança que o pessoal só faz se rebolar, alguma coisa assim. Não é? É toda uma cultura
muito rica, né? Toda uma arte, né? Então, elas apresentavam tudo isso. Então, a gente que, bom, eu não conheço, né? Mas o pessoal quando dança, né? Bharatanatyam, às vezes as devotas explicam, né? O que é que a dança significa, o que cada mudra significa, a flauta de Krishna, aquela coisa toda, né? Então, quem conhece a cultura está assistindo ali e está entendendo tudo o que elas estão transmitindo, a história, oferecendo flores, e tem um monte de coisa, né? Então, isso era a dança da raça. Então, vamos continuar. Ávidas de desfrutar amor conjugal e com os pescoços coloridos com vários pigmentos, as golpes cantavam em voz alta e dançavam. Elas estavam exultantes devido ao contato com Krishna e cantavam canções que enchiam o universo inteiro. Significado. Segundo um livro autorizado sobre música, chamado Sangita Sara, há tantas ragas musicais quantas espécies de vida. Entre essas ragas, há 16.000 principais, que foram manifestadas pelas golpes. As golpes, portanto, criaram 16.000 diferentes ragas ou formas musicais, que posteriormente se disseminaram pelo mundo todo. As palavras Yad Gitenadam Avritam também indicam que mesmo hoje em dia os devotos do mundo inteiro cantam os louvores de Krishna seguindo o exemplo das golpes. Né? Então elas eram muito espertas e elas também conheciam a ciência das ragas. Né? Então, de acordo com a cultura védica, as ragas elas devem respeitar o momento do dia, o horário do dia. Então, de manhã, por exemplo, no Mangalarati, quando a gente canta, tem as canções ou as ragas apropriadas para o horário da manhã, como tem as ragas para o horário da noite. Aqui os devotos não ouvem muito, mas na minha época a gente ouvia muito o Shehnai. Sabe o que é Shehnai? É um tipo de música que é tipo uma corneta, uma coisa assim, que umas coisas assim, né, saindo, né? Então tem as ragas dos horários, né? Às vezes os devotos cantavam já ouvindo Shehnai. Às vezes é só o Shehnai, às vezes também tem tambura, outros instrumentos. Então elas conheciam essas ragas, e aqui está dizendo que devido à criatividade delas, o amor que elas estavam sentindo, o fato de elas estarem presentes ali com Krishna, isso inspirou-as, né? A dança inspirou também a produzir todas essas ragas, todas essas composições musicais. Vocês acham que eram quantos golpes que estavam participando da dança da raça? 10? Hã? 16.000? 16.000 são as esposas de Krishna. São incontáveis, são milhões de golpes. Mas como é que vai caber num lugar esse povo todo, né? Mas isso é no plano da consciência. A gente não vai conseguir entender. Isso não ocupa espaço. Mas não eram 2, 3. Eram milhares de golpes. Todas elas estavam ali com Krishna, muito inspiradas e estavam produzindo música.
Assim como tem os repentistas, né? No Nordeste, até no Brasil, né? O pessoal cria composições assim na hora, né? Então imagine as golpes, né? Elas eram muito espertas. Então, que às vezes a gente fica pensando nas coisas, mas a gente fica pensando com a cabeça da gente, né? Às vezes a gente não sabe de nada e acha que o povo também não sabe de nada. Mas não é assim, né? Elas eram muito espertas, né? Em todas as artes, na música, na dança. Então assim, elas produziam tudo isso. Então vamos ler mais um verso. Então por isso também que é dito que a dança da rasa é a lila assim mais fantástica de Krishna, né? Muito rica, assim, muito opulenta, né? Imagine Krishna ali cercado por todas as golpes, e cada uma mais bela do que a outra, cada uma mais bem vestida e culta, assim, assim, pessoas muito preparadas, né? Assim, cheia de dons, né? A gente fala assim. Então era uma coisa. A gente vai para um teatro, vai para um lugar para ver alguma apresentação, né? E às vezes o pessoal tem esses grupos de dança, né? Você já fez parte de algum grupo de dança? Sim. Tem muitas coisas, né? Então tem esses grupos famosos que fazem e o pessoal paga uma nota para ir assistir. Agora imagine as golpes, né? Imagine o show que deveria ser a dança delas com Krishna, né? Então é uma lila muito rica, muito rica. Por isso que os Gandharvas e todos os semideuses foram lá para assistir, né, essa lila, porque é uma coisa fantástica, né? Uma golpe juntando-se ao canto do Senhor Mukunda. Mukunda cantou tons melodiosos puros que se erguiam harmoniosamente acima dos dele. Olha só. Krishna ficou satisfeito e mostrou grande apreciação pelo desempenho dela, dizendo: excelente, excelente. Então outra golpe repetiu a mesma melodia, mas num padrão métrico especial. E Krishna também a elogiou. Era um show. Krishna cantava num tom, e outra golpe cantava num tom acima. Entendem? E outra golpe já cantou. Então era um show, um espetáculo. Não era simplesmente uma dança de, sei lá, de forró. Uma golpe virou-se para Krishna, que estava a seu lado segurando um bastão, e agarrou o ombro dele com seu braço. A dança havia soltado seus braceletes e as flores de seu cabelo. Significado. O verso anterior diz que Shri Krishna honrou as golpes por seu canto e dança. E neste verso vemos como as golpes responderam, tratando-o com intimidade e confiança. Aqui uma golpe cansada segurou o ombro de Krishna com o seu braço, descansando, apoiada nele. Srila Jiva Goswami explica que neste verso a palavra Gada indica um bastão adequado para um mestre de dança. O Senhor Krishna trouxe este objeto de sua parafernália para realçar o prazer da dança da raça. Srila Vishwanatha Chakravarti afirma que a golpe mencionada aqui é Srimati Radharani, enquanto as duas golpes mencionadas no verso precedente são pela ordem
Vishaka e Lalita. Sobre o ombro de uma golpe, Krishna colocou seu braço, cuja fragrância natural de lótus azul misturava-se com a da polpa de sândalo que o ungia. Enquanto a golpe saboreava aquela fragrância, os pelos de seu corpo se arrepiaram de júbilo e ela beijou-lhe o braço. Tá bem? Amanhã a gente continua. Então isso é a dança da raça, tá? Eu dito que assim, os Vaishnavas puros, os devotos puros, anseiam muito de participar, especialmente da dança da raça, né? Que é o apogeu da dança da raça, né? De poder participar da dança da raça. A gente viu que nem todas conseguiram, né, estar com Krishna na dança da raça. Então não é que seja algo fácil de se alcançar, ter esse momento especial de poder dançar com Krishna, né, em Vrindavana. Elas tinham Krishna como tudo na vida delas. Era tudo. E a gente sabe o que elas fizeram para estar ali, né? Então, é uma grande conquista, né, poder participar desse momento com Krishna, da dança da raça. Mas tem gente que prefere as danças daqui, né? Carnaval, essas coisas, não vou entrar em detalhes, né? Mas é a dança espiritual, a dança pura. Ela foi quem inspirou todas as outras danças, inspirou todas as outras músicas. Tudo vem da dança da raça. Elas não apenas inspiraram ragas, mas também danças. Assim, Maharaj, hoje a gente pode analisar as danças antigas, como tem várias danças antigas que falam que saíram dessa dança da raça. Tem Bharatanatyam, tem Kuchipudi, tem Kathak, que Kathak é uma dança que as mulheres só mexem os pés e fazem pouquinhos gestos com as mãos. E tem várias danças que parecem similares ao Kathak, como o flamenco, tem várias danças onde tem, por exemplo, a dança clássica tem algumas posturas da dança do Kathak, que é uma dança mais como imitando algumas aves, sabe? Uhum. E é uma dança circular, né? Existem muitas danças circulares, né? Danças folclóricas, né? Então, tudo isso, a criatividade delas e de Krishna, né, e de Yoga Maya é ilimitada. Então, devia ser uma festa, né? Muito grande, né? Por isso que ninguém queria perder. Devia ser uma super festa. Porque aqui o pessoal não quer perder, agora imagine num lugar com Krishna e com toda essa sofisticação, vamos dizer assim, no sentido de variedade, de riqueza, de beleza, né? Então é isso. Quem é que está com a gente aí, moça? Tem 15 pessoas que estarão do templo e 11 pessoas que estarão presentes. Tem Lirian de Avalon, Atma Nivedana, Valdis, Fernanda Rodrigues, Om Shanti, Márcia, Mukunda Madhava, Bhakta Adriana, Esther, Jambavati, Krishna Varya, Marlete Montero, Rana Krishna, Maria de Fátima e Radha. Nuestra Señor tem Chitra Gopi, Ciro Paulo, Marco Vento,
Uttameshvara, Draupadi, Admarama, Gaurangi, Vilas Maranam, Jerônimo, Reinaldo e Padre Sérgio. Tá, gente? Muito obrigado, hein? Pela presença de vocês aí todos os dias. Que Krishna nos abençoe. E um dia a gente possa estar lá, né? Não sei se dançando com Krishna, mas passando alguma coisa. Hare Krishna.